Bem-vindos à nossa segunda aula do curso rápido através do WhatsApp Venda Mais no Mundo Infantil. Eu me chamo Natália, sou idealizadora do Instagram Empreendedores de Alagoas e também empreendo no mundo infantil. Bem, nessa segunda aula, a gente tem como base, como fundamento, a seguinte frase: sua base de clientes é o seu maior patrimônio. E por que será que isso é tão verdade, né? Qual a importância que eu, como empreendedora, como empresária, preciso ter essa base de clientes organizadas? Enfim, é importante a gente lembrar, eu até tomei nota aqui de alguns pontos que nós vamos discutir aqui rapidamente, a importância de ter uma base de dados bem organizada e bem estruturada, porque isso vai nos dar um ponto primordial que pouca gente fala sobre ele, que é inteligência de negócio. Somente através do meu cadastro de clientes e de conhecer o que ele compra, por que ele não compra também, isso vai me direcionar e vai me deixar tomar muitas decisões importantes que até então, se eu não tivesse esse registro, eu não teria como fazer isso. Então, por exemplo, o primeiro ponto que a gente tem que ter é que ter uma base de dados de clientes te permite conhecer quem é aquele cliente, ou seja, qual é o comportamento dele, o que ele costuma comprar, quando que ele costuma comprar, qual é a frequência, ou seja, qual é a recorrência com qual isso acontece. Então eu vou entender se aquele cliente é uma cliente ou um cliente que gosta mais de lançamentos, de coleções novas, ou se é aquele perfil de cliente que só gosta de aproveitar a promoção. Então a partir disso, a partir desse ponto de conhecer o comportamento e o perfil do cliente, eu vou saber como me direcionar para ele, eu vou saber como eu devo me comunicar com ele, porque eu já vou ser mais direta. Então eu já vou saber, eu vou ter mais chances de acertar ao ofertar um produto para ele. Então, esse conhecimento de comportamento de perfil é essencial também. Outro ponto que a gente precisa lembrar aqui, que quando eu tenho essa base de clientes, eu consigo fidelizar aquele cliente e me relacionar com ele, né? Porque, veja, se eu instauro programas de fidelidade e aí eu consigo entender com qual frequência ele compra, e eu também tenho uma contrapartida em relação a isso, ou seja, eu crio um valor para ele por ele se relacionar comigo. Por exemplo, eu posso criar um cartão de fidelidade, eu posso criar um programa de cashback, e isso aí, esses pontos vão fazer com que eu consiga me estreitar, né, o relacionamento com o cliente. Então, conhecer o perfil, consequentemente, vai fazer com que eu consiga saber como me relacionar melhor com aquele cliente. E claro, quando eu sou mais assertiva no sentido de acertar o perfil dele, no que ele gosta de comprar, as coisas que ele já sabem, né? Porque eu já sei que ele gosta de comprar, então eu tenho mais chance de converter aquele atendimento em uma venda, tá? E outro ponto importantíssimo é que a gente consegue segmentar esses tipos de cliente. Segmentar no sentido de que eu já sei que esse cliente tem esse estilo, ele vai ter maior chances, né, de comprar aquele tipo de produto. Então, não importa se você trabalha com moda, não importa se você trabalha com acessórios, não importa se você trabalha com serviço, eu preciso ter esse acompanhamento, né, da vida do cliente. Porque a gente sabe que a gente tem um período de vida do cliente. A gente normalmente não é assim que acontece. Eu não tenho um cliente para a vida toda. E isso aí, quanto mais tempo ele dura com você, melhor para o seu negócio. Então você precisa estar na mente daquele cliente para que ele consiga, de fato, quando ele precisar daquela solução que você oferece, lembrar de você primeiramente. Então por isso que quando eu tenho uma base de clientes já instaurada, e aí eu consigo criar um relacionamento constante com ele, a gente vai aprender a fazer isso também, a minha chance de fazer uma oferta e de ter aquele atendimento convertido em uma venda vai ser muito maior. E para fechar aqui esse ponto, é importante que toda essa base de clientes que você tenha, se ela for automatizada, é melhor ainda. Ou então você pode pensar assim: Natália, eu não tenho ainda como pagar por um sistema que me dê esses relatórios, eu não tenho como pagar por um sistema que me dê quem são os meus clientes. Começa pelo básico. Mas, por favor, procura fazer com que isso seja de uma maneira mais eletrônica possível, mais automatizada possível. Se você usar agenda, ótimo, mas vamos tentar dar uma melhoria nisso. Por que não usar planilhas? Na planilha você consegue cadastrar aquele cliente, você consegue dizer quando ele comprou, quanto ele comprou, o que ele comprou, como ele pagou, se foi produto de coleção nova, se foi produto de coleção antiga, se foi promoção, se foi uma oferta especial que você fez, se ele utilizou o cashback que você ofertou, se ele utilizou o cupom que você também ofertou para ele. Então, esses pontos de relacionamento fazem com que eu tenha conhecimento do tipo de produto que ele consumiu, se é um produto curva A, curva B. O que é curva A ou curva B, né? São os produtos que mais saem dentro do meu negócio. E aí, com essa inteligência de negócio, eu vou perceber qual o melhor caminho que eu vou ter, por exemplo, para comprar mais produtos, ou para oferecer melhor aquele tipo de serviço que você oferece. Então é importantíssimo que você tenha essa base de dados para que a inteligência de negócio ela comece a ser instaurada no teu empreendimento, porque sem essa inteligência você não consegue tomar as decisões. Porque imagine só, eu trabalho com sapatos infantis.
E através dos meus sistemas eu consigo compreender, eu consigo perceber quais são os tipos de sapatos que mais saem, se é tênis, se é sandália, assim, e consigo fazer um filtro bem legal sobre isso também. Inclusive identificar qual faixa etária, qual tipo de sapato eu consigo vender mais. Então, ter esse conhecimento dessa base de dados vai te dar substâncias, vai te dar pontos para que você consiga fazer uma leitura de como o teu negócio funciona e a partir daí sim você tomar decisões. Então veja, a base de dados de clientes ela não só é importante para se relacionar com o cliente, mas também para gerir o teu negócio como eu falei agora, em relação à inteligência de negócio. E aí vamos para a segunda parte da nossa aula, que é justamente respondendo uma pergunta que eu deixei no grupo, que foi o seguinte: quem é o seu cliente final no mundo infantil? A criança que consome o produto ou aqueles que compram o produto? Quando eu tenho esse tipo de pergunta, eu também posso ter qualquer tipo de resposta, e vai depender do teu tipo de negócio. Então, por exemplo, eu sei que a criança, ela sempre será o usuário final do teu produto, ou seja, aquele que de fato vai consumir o teu produto. No entanto, os pais são aquela pessoa que compra o produto, de fato, é aquela que vai ter o poder de decisão de compra. Então, veja, quando uma criança é um bebezinho, por exemplo, e que consome o teu produto, aquela criança ela não tem poder de influência nenhuma sobre o poder daquela pessoa que está comprando. Então, é importante que você perceba o seguinte: para quem você vende o seu negócio, né? Quem é o usuário final do teu produto? São os pais, são as crianças têm poder de influência na decisão de compra dos pais. E aí, quando você tem essa resposta, aí você consegue dizer de fato quem é o teu cliente. Por exemplo, a gente pode imaginar produtos para crianças maiores, 14, 15 anos, como, por exemplo, camisas de personagens de animes. E aí você pode imaginar, poxa, eu estou vendendo para quem? Para os pais ou estou vendendo para aquela criança? De fato, você vai estar sempre vendendo para os pais, mas o teu consumidor ele tem um poder de influência enorme, diferente de um bebezinho que não tem influência nenhuma. Então, a tua comunicação, né, a tua venda, ela vai se direcionar de maneira que, se aquela criança tem poder de influência, você precisa avaliar como é que você vai essa comunicação. Lógico que precisa haver uma comunicação que os pais também compreendam, que os pais aceitem aquela comunicação como válida. Então, não precisa ser nada muito ofensivo, nem muito infantilizado. Então, vai depender do caso, tá bom? Então, basta você realmente pensar se aquela criança tem o poder de influência sobre a compra ou não. E a partir daí, a tua comunicação ela passa a ser mais assertiva, de modo que você consiga se comunicar diretamente com a criança, se for esse caso, ou se não tiver nenhum tipo de influência, você vai ter que se comunicar apenas exclusivamente com os pais.